Um documentário feito por estudantes do 8º e do 9º ano da Rede Municipal de Ensino de Tubarão conta uma história da cidade. O curta foi feito com a participação dos próprios estudantes que precisaram mergulhar nos estudos para entender aspectos importantes do município e aí interpretar personagens marcantes. É dia de cinema na Escola Municipal de Educação Básica Arino Bressan, no bairro Monte Castelo, em Tubarão. E os intérpretes são os próprios colegas de escola dessa turma aí. Eu já explico. É que estudantes do 8º e 9º ano gravaram um documentário sobre a história de Tubarão, uma forma de homenagear a Cidade Azul pela passagem dos 155 anos. A ideia foi da Fundação, de Educação de Tubarão, que trouxe o projeto dos 155 anos de Tubarão. E aí a professora Márcia, de arte, ela trouxe a ideia de a gente fazer um teatro, alguma coisa que pudesse contar a história de Tubarão. E aí sugeri então um filme documentário, e deu muito certo, assim, a gente ficou, o trabalho final assim ficou maravilhoso. O documentário contou com a participação de 7 estudantes. Ele foi gravado no Museu Ferroviário de Tubarão. A história é contada como se fosse uma viagem de trem e a cada estação, um passageiro que representa um personagem histórico fala sobre a contribuição para a construção da Cidade Azul. Eu sou um artista dessa terra. Retratei nossa história em várias telas, painéis e esculturas. Nem precisa se apresentar, caro amigo Willy Zumblick, nosso mais ilustre artista plástico. Fiz a maquinista no nosso projeto e eu acho que, acima de tudo, foi uma honra participar desse projeto tão lindo, Porque eu acho que às vezes a gente não consegue honrar a nossa cidade do jeito que ela deveria ser. A gente não consegue dar o merecimento que ela merece, O documentário é curtinho, tem 14 minutos, mas foi preciso pesquisar bastante. Entre os estudos e as gravações, foram 45 dias ao todo. Isso mesmo, 1 mês e meio. Agora, os estudantes e os próprios professores têm uma noção maior da história da nossa cidade. É bem interessante porque a gente acabou descobrindo coisas que a gente nunca tinha visto, E o professor Pedrinho sempre auxiliando a gente, que é uma pessoa que tem muito conhecimento também. Eu acho que foi muito importante pra gente conhecer mais a nossa história de Tubarão, que é uma cidade rica em história, Porque a gente não tinha isso. A gente só acha que é por causa das estradas de trilho e só. Mas tem muita coisa a fundo, Uma história bem legal. Durante o processo de aprendizagem, os estudantes se dedicaram bastante em busca de informações para compor o personagem que iam apresentar. E a maneira como a história foi contada de um jeito lúdico contribuiu também para o processo de ensino-aprendizagem. A partir do momento que ele entra no personagem, ele consegue viver e sentir também o que o personagem viveu na época. E para a aprendizagem, sem dúvida, foi bem mais marcante para eles. Não tem nem o que falar, Eu acho que quando tu interpreta aquele personagem, eu que sou do mundo das artes, tu entra naquele personagem, tu consegue vivenciar e aprender, com certeza. É uma maneira muito mais fácil de aprender, principalmente para os adolescentes, A história foi contada sob o ponto de vista dos indígenas, os primeiros habitantes da cidade. Além do fundador, do imigrante, Tereza Cristina, Willy Zumblick, e teve até uma sobrevivente do momento mais difícil da cidade, a enchente de 1974. Em 1974, uma grande enchente assolou Tubarão. A minha personagem foi falando, sobre a história, que foi uma história muito marcante na vida de muitos tubaronenses. Foi uma história triste, mas marcante, porque conta como o nosso povo aqui de Tubarão se esforçou para reerguer a nossa cidade, Nossa cidade incrível. E que realmente, esse documentário foi um grande aprendizado para mim. A gente não tem um livro ou um museu que possa contar a história, Então a escola tem este papel de trazer a historiografia dos municípios e aqui a gente conseguiu trazer, a história de Tubarão. Porque às vezes a gente se preocupa tanto com a riqueza lá fora e esquece da nossa cidade, Esquece que a nossa cidade também tem cultura. Também é importante mostrar para os alunos a nossa história. Eu acho que é muito importante as crianças, desde pequenas, saberem qual é a história da nossa cidade, sabe? Que a nossa história é muito bonita e pouca gente sabia. Preparados para essa viagem no tempo? Embarcaremos nesse trem e vamos nessa! O documentário completo pode ser encontrado lá no YouTube com o nome Tubarão,
um trem carregado de histórias.